Olá, caros estudantes do curso técnico em secretariado. Neste nosso segundo encontro, falarei sobre pontos das unidades 8 à unidade 13. Iniciaremos com correspondência. O que é a correspondência? É toda e qualquer forma de comunicação escrita, produzida e destinada a pessoas jurídicas ou físicas e vice-versa, bem como aquela que se processa entre órgãos e servidores de uma instituição. A correspondência ela pode ser externa, que é a correspondência trocada entre uma instituição e outras entidades e ou pessoas físicas. Exemplos de correspondência externa: ofícios, cartas, telegramas. A correspondência ela pode também ser interna, que é aquela trocada entre órgãos de uma mesma instituição. Exemplo desse tipo de correspondência: memorandos, despachos e circulares. A correspondência ainda pode ser oficial, que é aquela que trata de assunto de serviço ou de interesse específico das atividades de uma instituição, como, por exemplo, ofícios, editais, ata. E também a correspondência ainda pode ser particular, que é aquela de interesse pessoal de servidores de uma instituição. Exemplos temos cartas, contra-cheques, intimação. Esses foram os tipos de correspondência. Em relação às fases básicas da gestão de documentos, temos a produção, que refere-se sobre a elaboração dos documentos em decorrência das atividades de um órgão ou setor. A produção é a elaboração, a origem do documento, a produção real dos documentos. A fase de utilização inclui as atividades de protocolo, como recebimento, classificação, registro, distribuição, tramitação, de expedição, de organização e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, bem como a elaboração de normas de acesso a essa documentação e a recuperação de informações indispensáveis ao desenvolvimento de funções administrativas, técnicas ou científicas das instituições. A utilização é o processo pelo qual o documento irá passar. O processo de recebimento, de classificação, de registro, de distribuição e tramitação desse documento. Na terceira fase básica da gestão de documentos, temos a avaliação e destinação. Se desenvolve mediante a análise e avaliação dos documentos acumulados nos arquivos, com vistas a estabelecer seus prazos de guarda, determinando quais serão objeto de arquivamento permanente e quais deverão ser eliminados por terem perdido seu valor de prova e de informação para a instituição. Nesta fase básica, haverá a análise dos documentos com vistas a perceber quais deverão ser arquivados no arquivo permanente e quais deverão ser eliminados. Para isso, é necessário fazer uso da tabela de temporalidade documental, que é uma tabela que tem os prazos determinando quanto tempo o documento precisa ser arquivado. Em seguida, no slide seguinte, falaremos sobre as vantagens da gestão de documentos com auxílio da informática. Quais são as vantagens? Redução do custo do número de cópias, aumento de produtividade na procura desses documentos, a digitalização dos documentos e a formação de um backup que permite a recuperação da informação em caso de incêndio ou inundação do seu arquivo físico. Essas são algumas vantagens da gestão de documentos com auxílio da informática. E qual o papel do técnico em secretariado na gestão de documentos? Fazer o devido encaminhamento dos documentos, bem como o seu registro, distribuição, organização e a manutenção dos arquivos. E o que é essa gestão de documentos? Vejamos. A gestão de documentos diz respeito a uma área da administração geral relacionada com a busca de economia e eficácia na produção, manutenção,
uso e destinação final dos mesmos, segundo o Dicionário de Terminologia Arquivística. Ou seja, a gestão de documentos são processos pelo qual o documento passará, que vai permitir a manutenção, a conservação, o uso e a tramitação e arquivamento desses documentos, facilitando o seu acesso de forma rápida. No próximo slide, veremos a caracterização de documentos quanto à natureza, que são os documentos secretos, que são os que requerem rigorosas medidas de segurança e cujo teor ou característica possam ser do conhecimento de servidores, que, embora sem ligação íntima com o seu estudo e manuseio, precisam ter algum conhecimento em razão de sua responsabilidade funcional. Já os documentos urgentes, eles são documentos cuja tramitação requer maior celeridade que a rotineira, como, por exemplo, pedidos de informação oriundos do Poder Executivo, do Poder Judiciário. Ainda temos os documentos ostensivos, que são documentos cuja sua divulgação não prejudica a administração, e os documentos reservados, que são aqueles cujo assunto não deva ser do conhecimento de todos. Em seguida, trataremos sobre arquivo. O que é o arquivo? Segundo Souza, 1950, arquivo é o conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos por um governo, organização ou firma, no decorrer de suas atividades, arquivados e conservados por si e seus sucessores para efeitos futuros. Arquivo é a produção de documentos que serão arquivados de acordo com o seu valor histórico e sua necessidade de arquivamento para conhecimento futuro. As funções básicas do arquivo. Vejamos: organizar, que é colocar em ordem cronológica para a consulta; classificar, que é separar por assunto; preservar, é armazenar em local próprio para a localização; e consultar, estar acessível para atender à necessidade da empresa. Essas são as funções básicas do arquivo. E quais os tipos de arquivos? Temos, dentre outros tipos de arquivos, temos dois principais: públicos, que é o conjunto de documentos produzidos ou recebidos por órgãos governamentais, federal, estadual, municipal, devido às suas atividades administrativas, judiciárias ou legislativas. Exemplos desses documentos, desses arquivos, podem ser procuração, atas, requerimentos, certidões, editais, etc. O outro tipo de arquivo é o arquivo privado, que são conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por instituições que não públicas ou pessoas físicas, devido às suas atividades específicas. Podem ser atas, contratos, correspondências, etc. E, no próximo slide, veremos as fases para a implantação do arquivo. Primeira fase: o levantamento das necessidades ou diagnóstico. É fazer a análise da real necessidade da implantação de um arquivo na organização. Verificação do local e das instalações adequadas. É verificar qual o melhor local para se instalar o arquivo na empresa. E o que precisa para ser montado esse arquivo, quais as instalações que são necessárias, como o tipo de luz, tipo de ventilação, relação dos materiais necessários, se precisará de estantes, de prateleiras, a leitura da documentação e definição do método ou sistema de arquivo adequado. Nesta fase, a documentação será analisada e se escolherá qual o método adequado para o arquivo, se é o método geográfico, se é o método alfabético. E o sistema adequado será o direto, o indireto ou o semi-indireto. Qual
o melhor método ou sistema que se adequa à organização. Implantação do arquivo é a montagem efetiva do arquivo, o treinamento de funcionário, no qual se dará as informações necessárias para o correto manuseio dos documentos na procura, no arquivamento e no funcionamento do arquivo, e a avaliação do arquivo, se está funcionando da forma que deve funcionar. Essas foram as fases para a implantação do arquivo na organização. Em relação aos métodos de arquivamento, temos o método alfabético, que é o mais simples, considerando o nome. É um método de sistema direto, porque a pesquisa ela é feita diretamente, não sendo necessário recorrer a um índice auxiliar. E precisa-se respeitar as regras de alfabetização, que são 13. Temos um método geográfico, o método numérico, que se subdivide em 5 outros tipos de métodos, como, por exemplo, o método numérico dígito terminal. Neste método, os números são numerados em sequência, mas sua leitura apresenta uma peculiaridade que caracteriza o método. Os números, eles são dispostos em 3 grupos de 2 dígitos cada um. São lidos da direita para a esquerda, formando pares. Ainda falando sobre o método numérico dígito terminal, veremos o exemplo. Decompondo-se o número numérico simples 211.541, no numérico dígito terminal tem-se 41, 15, 21. Como a leitura é feita da direita para a esquerda, temos o grupo 41 de primário, o grupo 15 de secundário e o grupo 21 de terciário. Quando um número for composto de menos de 5 dígitos, acrescenta-se zeros à sua esquerda. Exemplo, 42.054. Temos no método numérico dígito terminal o seguinte número, 54, 20, 04. Pegando os dois números dígitos terminais, 41, 15, 21 e o 54, 20, 04, para ordenarmos estes números, observaremos o grupo primário em ordem crescente. Então, o primeiro número a ser ordenado desses 2 números será o 41, 15, 21 e em seguida o 54, 20, 04. Aqui foram relatados dois tipos de métodos de arquivamento, o método numérico dígito terminal e o método alfabético, mas temos outros tipos de métodos de arquivamento. E para concluir este nosso segundo encontro, falamos sobre correspondência, os tipos de correspondências, as fases básicas da gestão de documentos, o arquivo, tipos de arquivos, e temos mais detalhes no material base. E até a próxima aula.